Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta nossa primeira aula do curso A Razão na Sua Fé. Nessa aula introdutória, o nosso objetivo é conversar um pouco sobre os objetivos do curso e também apresentar um pouco da nossa metodologia, ou seja, como nós vamos desenvolver esses conteúdos que nós pretendemos a partir de hoje. E tudo começa por uma reflexão sobre os dois termos que se apresentam no próprio título dessa nossa empreitada: razão e fé. Para algumas pessoas isso pode até parecer assim, meio estranho, né? Porque a gente está acostumado no mundo contemporâneo a entender ou interpretar esses dois conceitos de maneira contraditória, né? Polar, né? Como se um estivesse em oposição ao outro. E quando na realidade, se a gente fizer um exame mais detalhado, olhando para o passado, olhando para o tempo, vamos perceber que não é bem assim. Na realidade, esse aparente apartamento entre os dois conceitos é algo muito recente. Talvez remonte aí ao século XIX ou no máximo ao século XVIII. Até então, fé e razão jamais se apresentaram como, sabe, dois polos, dois conceitos contraditórios. Não. Aliás, se nós buscarmos as raízes mais remotas do desenvolvimento intelectual humano, se nós analisarmos lá os primeiros escritos, lá de mais ou menos 3.500 a.C., até o século XVIII, essa aparente contradição nunca foi dominante. Evidentemente, poderia haver um ou outro autor que pensasse assim, mas jamais foi o mainstream, sabe? Jamais foi o cânon, para usar uma expressão mais afeita à religião, nunca foi, sabe, assim, o paradigma. E a verdade é que hoje nós vivemos um paradigma que podemos aqui caracterizar como historicista ou naturalista ou materialista, que estabeleceu que, bom, eu não lido com fé. Mas como todos os paradigmas, esse também é conjuntural. Esse também é uma marca desse momento. E eu tenho uma impressão muito forte de que ele não está mais no seu auge, muito menos em ascensão. Pelo contrário, ele já vem mostrando o germe de sua degradação. Isso por uma razão simples. Porque Deus, a fé, ela não prejudica o ser humano a encontrar respostas. Pelo contrário, muitas vezes a fé alicerça a busca pelo conhecimento, ou então é o resultado mais honesto dessa mesma busca. Ou seja, alguns partem da fé para encontrar as respostas cósmicas. Outros fazem perguntas racionais e, no final, encontram a Deus. Até o século XIX, fé e razão eram como duas pernas, cada uma contribuindo de um jeito para levar a humanidade mais além. Portanto, tudo o que eu quero dizer nesse início é: não tome fé e razão como sendo dois conceitos contraditórios a priori, ou como se sempre fosse assim. Não. E o objetivo desse curso é mostrar isso para você. Mostrar que na maior parte do tempo, fé e razão caminharam juntos e mais, contribuíram um para o outro. Quando eu falo fé, muitas vezes eu também quero dizer Deus. A ideia de Deus, muitas vezes, leva o sujeito ao conhecimento. Vou entender o que Deus produziu.
Ou, outras vezes, é a busca por entender a realidade, o cosmos, né? Ou seja, todas as coisas, seja da Terra, seja do universo, seja materiais e imateriais, e acaba no final, lá na ponta, encontrando a Deus. Deus pode ser o princípio último, Deus pode ser o fim último. Na verdade, Deus é o princípio último, o fim último e o meio. Já nos diz as Escrituras. Então, o nosso objetivo aqui é bastante ousado, convenhamos, né? Nós vamos entrar aqui numa espécie de vespeiro, mas não tem problema. Vamos fazer. Porque Deus é tudo em todos. E se você é cristão, se você é um crente devoto, independente da denominação, da sua religião, isso é o que menos importa, católicos, protestantes, Ministério 1, Ministério 2, Ministério Z, não importa, não é disso que se trata. Nós apenas aqui vamos exercitar uma análise histórica honesta, demonstrando que você pode continuar sendo esse homem, essa mulher fiel a Deus e ainda assim ser um grande cientista, um grande filósofo ou uma grande erudita. Você não precisa escolher entre ser um ou outro. Esse é um drama de muitos de nós. No fim de semana, veste o seu paletó e vai ao culto louvar a Deus. E na segunda-feira tira esse mesmo paletó, guarda no armário para colocar o seu jaleco e ir para o laboratório produzir ciência. Você não precisa ser duas pessoas. Mesmo porque as Escrituras nos ensinam. Deus não se agrada do coração dividido. Deus não se agrada daquele que é como a onda do mar, que ora está aqui, ora está lá. Não. Deus é tudo em todos. Nós somos um em Cristo. Portanto, eu sou cientista racional e eu sou um crente. Eu sou um cristão e eu sou um intelectual. E não há ninguém que possa dizer o contrário. Se você concluir esse curso com essa afirmação nos seus lábios, nós vamos nos dar aí por satisfeitos e vai ter valido muito a pena esse grande desafio. Então, para começarmos aqui a nossa apresentação, vamos partir desse conceito básico. Para quem aí já é versado em teologia, nada de novo. Mas um dos nossos propósitos aqui nesse curso não é falar a filósofos, não é falar a intelectuais, não é falar a eruditos. Eu quero falar para qualquer pessoa que se interesse por esse assunto. Portanto, de antemão já vou dizer, para alguns vai parecer superficial, talvez até para outros complexo demais. Nosso propósito aqui é encontrar um meio termo, de maneira a poder demonstrar com certa facilidade o que é muito complexo e, de repente, também colocar aí um tempero de complexidade àquilo que é aparentemente simples. Então vamos começar aqui com esses dois conceitos, que na realidade duas variações de um mesmo conceito, o conceito de revelação. De acordo com a teologia, existem dois tipos de revelação. Esses dois tipos eles se encontram nas Escrituras, porém não de maneira explícita. Na verdade, os teólogos fazem uma interpretação daquilo que está escrito e derivam dessa interpretação esses dois conceitos. O conceito de revelação natural ou geral e o conceito de revelação especial, ou autorrevelação de Deus, ou revelação das Escrituras. São sinônimos. Do que se trata a revelação natural? A revelação natural é o livro da natureza. Ou seja, são as coisas criadas, é tudo isso que a gente enxerga aí. É quando você olha para si mesmo, você está vendo uma parte da revelação natural. A revelação natural é aquela em que Deus fez-se conhecer sem dizer exatamente quem ele é. Basta você chegar na sua janela, escancará-la e olhar para fora. Se você conseguir ver um pedacinho do céu estrelado, pronto, você está vendo um pouco da obra de Deus.
É a mesma coisa que você chegar numa casa muito bonita, olhar para a parede, ver um óleo, uma pintura magnífica, linda, muito bem feita, muito bem pintada, muito bem construída, que te passa emoção, que te passa um monte de informações. Você olha para aquela pintura, fica, né, ali, né, boquiaberto. Você pode não saber quem exatamente pintou, não localizar a assinatura, mas você sabe que alguém pintou. Ela não apareceria ali por geração espontânea. A mesma coisa é a natureza. Quando nós olhamos para a janela, nós vemos uma tela de Deus. Nós vemos aquilo que Deus fez. E isso que Deus fez é um grande, um enorme indício de sua existência. E a outra revelação é a revelação especial, é a revelação das Escrituras, que é aquela que não se basta por intuir a existência de Deus, mas que vai ao detalhe e explica quem é esse Deus e o que esse Deus espera de nós. É como uma frase atribuída a algumas pessoas. Uma delas, a Galileu, que teria dito, né? Existem 2 livros, o livro da natureza e a Bíblia, ambos escritos pelo mesmo Deus. Amigos e amigas, isso está na Bíblia. Nós vamos partir aqui da revelação natural. Por que vamos partir da revelação natural? Porque muitas vezes o ser humano buscou respostas observando essa tela da natureza e, ao buscá-las, encontrou a Deus. Mas não conseguiram, essas pessoas não conseguiram ir além. Essas pessoas não conseguiram dizer mais do que descrever a hipótese da existência de Deus. E isso mostra 2 coisas. Primeiro, que pela própria reflexão racional do homem nós podemos chegar a Deus, mas ao mesmo tempo nós somos profundamente dependentes da autorrevelação dele, porque para além daquilo que a gente consegue enxergar, nós não conseguimos mais entender. Compreende? Vamos dar uma olhadinha lá nas Escrituras. Olha o que Paulo nos lega lá em Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas criadas, pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis. O que Paulo está nos dizendo aqui? Claro que esse versículo está num contexto, né, e esse contexto, quem conhece o texto de Romanos sabe, é quando Paulo está dizendo que toda a humanidade, de alguma maneira, já havia tido contato com Deus. Alguns pela revelação especial, por Deus ter se manifestado a eles, sabemos, os judeus, e outros, né, que teriam tido essa revelação pelo fato de Deus ter se mostrado nas coisas que ele criou. Aqui é o conceito da revelação, da tal da revelação natural. E o simples fato de olhar para a natureza, portanto, Paulo está nos dizendo, já torna o ser humano inexcusável, ou seja, imperdoável, se ele não reconhece que foi Deus que criou aquelas coisas. Meus amigos, minhas amigas, no mundo atual, parece que existe uma verdadeira cruzada, vou usar essa expressão provocativa, para que a ciência não encontre Deus. Para que haja qualquer resposta menos a providência divina. Para nós que somos cristãos, isso deve nos provocar.
deve nos encher de expectativa e de vontade de dizer, não é bem assim. Paulo está nos chamando a essa missão de fazer a junção das coisas para que os homens possam integrar o conhecimento à verdade. Ou seja, a pergunta racional certa com a resposta certa de Deus. Ficou complicado? As coisas vão ficando mais claras no caminho. Vamos lá. Então, esta é a abordagem que faremos aqui ao longo do curso. Considerações que partem da observação e passam pela especulação e que respaldam a tese da existência de Deus. Vamos lá. Nós não temos aqui a condição de observar toda a história do conhecimento humano de todas as épocas, enfim, seria impossível, né, perseguir essa pretensão. Nós vamos fazer recortes, e eu falarei um pouco mais adiante mais sobre esses recortes. O que nós vamos fazer aqui é seguir a trajetória da construção do conhecimento ocidental, buscando identificar alguns dos autores mais importantes ou daqueles que vigem entre os mais importantes de uma determinada época. Quem conhece história já tem bem habituado nessa divisão da historiografia em 5 grandes etapas, né? A pré-história, antes da invenção da escrita, a história antiga, que vai até ali a queda de Roma, a história medieval, que vai da queda de Roma a Constantinopla, a história moderna, que vai ali da queda de Constantinopla, século XV, até a Revolução Francesa do século XVIII, e a contemporânea, que é aquela que nós estamos, e a partir da Revolução Francesa para cá. Esses grandes períodos tiveram, né, ou produziram grandes saltos de sabedoria. E o que nós vamos tentar fazer aqui no nosso curso é identificar alguns autores que nós podemos considerar como bons representantes daquela época e, a partir deles, identificar justamente essas duas palavras, esses dois conceitos. Como que esses autores lidavam com esses dois conceitos? Né? Razão, e aqui eu vou substituir fé por Deus. Como que eles lidavam com essas duas preocupações, com essas duas inquietações humanas? A razão como instrumento e Deus como aquilo. Portanto, nós vamos falar da história do Ocidente. Se alguém aqui tem alguma expectativa de ver aqui, abordar algum filósofo chinês importante, não vamos fazer isso. Nós vamos chegar até ali perto dos árabes, mas basicamente nós vamos focar no Ocidente. E quando nós resolvemos focar no Ocidente, imediatamente a raiz do Ocidente ela se manifesta. Já aí quem sabe um pouco de história e de filosofia já respondeu a questão. Né? Onde está essa raiz? Na Grécia. Eu acho que é consenso, eu digo acho, porque, enfim, eu não li todos os autores que tratam da origem da filosofia, mas eu posso afirmar sem muita dificuldade que há um consenso de que a filosofia nasce na Grécia. E nós vamos ter até a oportunidade aqui de discutir como e o porquê isso acontece. Então, da Grécia que parte, né, vamos dizer, é o alicerce, vamos dizer assim, são os fundamentos da construção do pensamento ocidental. Perfeito? Só que os gregos, eles não tiveram contato com a revelação especial de Deus. Pois é.
Não existe registro, por exemplo, nas obras de Platão ou Aristóteles, para ficar em dois dos maiores nomes da filosofia grega, que demonstrem ou que apontem para o fato deles terem conhecido os judeus ou terem ouvido falar em Yahvé. Mas olha que interessante. Mesmo sem ter tido contato com a revelação especial de Deus, esses, para ficar nos dois, tá? Tem outros. Esses dois personagens, ao colocar o seu intelecto em movimento, ao fazer um grande esforço de dedução, de desenvolvimento racional, de indo além do seu tempo, além das suas evidências, além das capacidades humanas até então desenvolvidas, esses dois homens encontraram, lá no fundo da teoria, o Deus Criador. Sem que ninguém dissesse para eles, existe um único Deus. Pelo contrário, o seu ambiente dizia, existem vários deuses, ou às vezes se dizia, não existe Deus nenhum, tudo é um fluxo. E esses caras, desenvolvendo as perguntas certas, eles chegaram a uma conclusão. Para que as coisas existam, só pode ter havido alguém. E esse alguém pode ser o demiurgo, pode ser o Theos, mas hoje nós sabemos. Aquilo que ele chamava de demiurgo, ou Theos, como sendo Deus. Esses homens não eram fideístas, eles não frequentavam a igreja, no conceito que nós temos de hoje. Pelo contrário, eles deram ombradas na religiosidade de seu tempo. Concluíram racionalmente: Deus existe. E como esses dois caras, lá no fundamento do pensamento moderno, do pensamento contemporâneo, desse pensamento crítico, né, ateu, deísta, gnóstico que nós temos aí, naturalista, materialista, no fundamento desse pensamento, os autores que levaram honestamente as suas indagações até o fim, encontraram a Deus. Como dizer que a fé e a razão são incompatíveis, inconciliáveis? Ao contrário. Então, voltando aqui vamos dizer, ao ponto de partida do nosso curso, veja que esses homens eles passaram a partir de considerações que derivavam da observação, né? Dessa observação especularam, ou seja, né? Teorizaram, e eles acabaram respaldando a tese da existência de Deus. Olha que fantástico! Mais tarde, nós vamos perceber o movimento inverso. O que eu quero dizer? Bom, só para fazer aqui um exercício de cronologia. A filosofia grega data lá mais ou menos, começa lá, Tales de Mileto, né? Depois entre os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Nós vamos falar sobre isso tudo aí na frente, nos próximos módulos do nosso curso, nas próximas aulas. Mas para a gente ter aí uma noção, quando a filosofia estava nascendo na Grécia, o Antigo Testamento, para não incorrer o risco de ser assim, muito demarcatório, ele não vou dizer que estava terminado, mas eu vou dizer que estava praticamente terminado. Ou seja, se você pegar a sua Bíblia, tudo que está antes de Mateus já estava escrito. Tudo. Antes de Mateus estava tudo escrito. Antes do Evangelho de Mateus. Os judeus estavam naquele momento retornando, construindo as muralhas de Jerusalém. Ou já tinham construído as muralhas de Jerusalém. Estava por ali. Essa é o paralelismo, né, desses dois mundos. Olha que providência divina fantástica. Aquela revelação maravilhosa não chegou aos gregos, mas ao mesmo tempo os gregos estavam encontrando o mesmo Deus descrito por aqueles textos, por aqueles profetas. Compreende?
Os gregos estavam deduzindo, como se fossem, sabe, pessoas dizendo assim, ó, eu sei que existe, mas quem é ele? Eu sei que tem lá um Theos, mas quem é esse Theos? Por quê? Porque quando você observa o livro da natureza, você vê que Deus fez, mas você não consegue entender o que Deus quer. Por que ele fez? E isso angustiava aqueles homens, aqueles filósofos, porque eles chegaram ao limite da sua razão. E eles precisavam saber mais. E aí vem Cristo. E Cristo diz. E Cristo completa a revelação. E aí vem uma nova geração de homens que leram o livro da natureza interpretado por Platão, Aristóteles, pelos gregos, e tinham na outra mão o livro, a Bíblia. E eles falaram, olha, o que Platão buscava, aqui está a resposta, na Bíblia. O que Aristóteles buscava, a resposta está aqui, na Bíblia. Eles foram ao limite do que eles podiam ir dentro da razão, dentro do intelecto humano. Eles chegaram no limite, fizeram um excelente trabalho. Óbvio, com todos os seus erros, com todos os seus anacronismos, com toda a sua datação. Eu não vou aqui para que alguém não diga aí que eu tô. A física aristotélica, obviamente, né, não é praticável hoje em dia. Não é disso que eu estou dizendo, mas eles chegaram no limite daquilo que eles podiam. Tudo que eles podiam deduzir, eles deduziram. E aí vem pessoas que leram Platão e Aristóteles e disseram, olha, era como se eu chegasse aqui no meio do livro da explicação da realidade. E com a Bíblia eu explico a outra metade. E esses personagens fundamentais para a história do Ocidente, então, resolveram sintetizar as duas coisas. Promover esse encontro entre a revelação especial de Deus e a descrição da natureza feita por aqueles filósofos brilhantes. Aqui nós já estamos na Idade Média. Nós já estamos falando da patrística, estamos falando da escolástica, estamos falando sobre personagens como Agostinho, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, Anselmo da Cantuária, que eram pessoas que aprenderam com os filósofos gregos e trouxeram as escrituras ao seu encontro. Olha que lindo. Esses homens foram impecáveis, eles acertaram em tudo, eles fizeram eles intuíram todas as, sabe, todas as intuições corretas, eles, né? Não, claro que não. Só existe uma verdade e ela não pertence ao homem. Mas esses personagens, eles levaram além. Eles levaram o conhecimento para muito além. É como se o conhecimento fosse um foguete e o foguete de Aristóteles já estava perdendo o combustível, perdendo a força, quase caindo, quando então Aquino vai lá e enche o tanque de novo com a Bíblia. E esse foguete dá mais uma acelerada. Alguns que eu não posso não pontuar que provavelmente sejam desinformados ou desatualizados, talvez nessa altura estejam dizendo: mas na Idade Média o pensamento obscureceu, a filosofia medieval é irrelevante.
Ali era o teocentrismo dominando e embotando as pessoas. Coitado de quem fala isso. Não conhece. Ou está desatualizado. Não é que não conhece, desculpa. Conhece, mas conhece a literatura datada. Deixa eu explicar uma coisa. Já ouviram aquela expressão que quem ganha a guerra escreve a história? Os detratores da igreja, especialmente no iluminismo, eles tinham a pretensão de reconstruir a humanidade sob as bases daquilo que eles entendiam como sendo certo. E é muito comum acontecer que quando você vai reconstruir alguma coisa, você diga que aquilo que estava antes não presta. Vamos lembrar aqui do Brasil. Quando houve a proclamação da República, os republicanos foram aos palácios, aos prédios oficiais, e a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Tirar os brasões da família real e colocar no lugar o brasão da República. Muitas vezes derrubando estátuas de Dom Pedro para erguer estátua de Deodoro da Fonseca. Rebatizar o nome das ruas, tirando o nome dos heróis monarquistas e colocando o nome de heróis republicanos. Ou por exemplo, a União Soviética, para falar de um exemplo mais próximo de nós, quando cai o Muro de Berlim, quando a União Soviética acaba, lá na Rússia, o que se faz? Derruba-se as estátuas de Lenin, tira-se a foice e martelo dos órgãos oficiais. Ali é um ponto de virada, em que há que se negar o que está para trás para afirmar o que vem pela frente. Então aqueles que diziam que na Idade Média não havia filosofia e o pensamento era obscurecido, eles não leram e não agiram com honestidade em relação àqueles caras, mas faziam uma disputa política com eles, uma disputa ideológica com eles. E, portanto, quem vai na onda, na realidade, só está reproduzindo um panfleto. Na realidade, a opção honesta é de dizer que na Idade Média foi produzida uma filosofia grandiloquente, uma filosofia que foi super sofisticada e mais, que deu origem ao pensamento que viria depois. Eu quero aqui, para concluir, não esticar muito a prosa nesse tópico, só trazer à baila o nome de Guilherme de Ockham. Sem Guilherme de Ockham, um escolástico medieval, não haveria René Descartes. Que, para quem não sabe, é o pai da ciência moderna. Calma lá, devagar com a dor. O mundo não começa a cada 200 anos. O mundo não começa a cada virada paradigmática do conhecimento, não. O mundo é uma linha não reta e ascendente de maneira nenhuma, mas bastante sinuosa, mas uma linha ascendente. Sem o de trás não há o da frente. Então, sim, os filósofos medievais vão ser trazidos aqui para nós com toda a vênia, com todo o respeito, a admiração que merecem, assim como os modernos, contemporâneos e até para aqueles que nós não vamos tratar aqui e muito também aqueles que nós não vamos concordar. São todos grandes participantes do grande esforço humano da construção do conhecimento. Então, dito isso, desculpa aqui pelo parêntese alongado, quando nós saímos da Grécia e chegamos na Idade Média e daí para frente, nós vamos perceber que aqui o nosso curso ele vai proceder numa espécie de movimento sinuoso. Olha só, trilharemos pelo movimento sinuoso de idas e vindas entre a revelação geral ou natural e a revelação especial ou autorrevelação. Já sabendo que todas as implicações racionais da revelação geral acabam por requerer ou simplesmente coadunar com a revelação bíblica que alcança o auge em Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não podemos cobrar de Aristóteles, de Platão, dos gregos,
sabe? O conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele foi o produto de sua inquietação racional. Já os medievais, eles não partiram de uma inquietação racional para encontrar Deus. Não, eles partiram do conhecimento da existência de Deus, ou seja, do conhecimento que lhes foi legado pelas escrituras, e fizeram um movimento de observação da natureza, de retomada daquelas mesmas inquietações presentes entre os gregos. Portanto, o movimento não é um movimento só da revelação natural para a revelação especial. Não, mas é também um movimento da revelação especial para a revelação natural. E aqui faz todo sentido a minha fala introdutória. Que tanto Deus pode ser o ponto de chegada, quanto Deus é o ponto de partida. Compreende? Às vezes, alguns autores partiram da observação da natureza e encontraram a Deus. Outros partiram do encontro com Deus para entender o que observava na natureza. Perfeito? Então o nosso curso ele vai fazer esse movimento, certo? Sinuoso, idas e vindas. Perfeito? Muito bem. Para a gente avançar, eu preciso fazer aqui uma outra distinção. Talvez alguns aí já tenham essa distinção. Talvez tenham até sutilmente diferente daquela definição que eu darei, mas vamos lá. Me permito, inclusive, aqui uma certa, vamos dizer, uma certa simplificação do problema. Vocês já devem ter se deparado com essas palavras. Ateu, teísmo, com T, e teísmo e deísmo com D. D de dado, T de Theos, D de Deus e T de Theos. Já ouviram essas palavras? Vamos lá. O que elas significam? Deísmo com D de dado significa uma compreensão, a compreensão da existência de Deus, mas que não é o Deus das Escrituras. Teísmo com T de tato já é a identificação da existência de um Deus, mas não de um qualquer, mas o Deus das Escrituras. É por isso que ateísmo significa, né, o anti-Deus, o anti-reconhecimento da existência de Deus. Veja que o ateu não é nenhum demoníaco, não, nada disso. O ateu é aquele que simplesmente não reconhece que Deus exista. Especialmente o Deus bíblico, né, o Deus revelado. Então tem essas três palavras. Esquece aqui o ateu que não nos interessa. O deísmo com D é entender que existe um Deus. Teísmo com T significa o reconhecimento da existência do Deus, de Deus. Vamos lá, isso é simples, mas vamos pontuar. É possível nós cobrarmos que os filósofos gregos fossem teístas com T? Claro que não. Pelas razões que eu agora há pouco arrolei aqui. Eles não tiveram contato com a revelação. Por outro lado, a partir da vinda de Cristo e a partir da divulgação do Evangelho, eu posso afirmar que o deísmo se justifique. Olha que eu estou entrando aqui num ninho de vespa. Mas vamos lá. Isso é uma questão de escolha, amigo. Isso é uma questão de decisão, irmã. Eu posso, como é comum, qualquer sujeito que vai escrever um livro para explicar um determinado acontecimento, ele decide fazer escolhas. E aqui no nosso curso nós estamos decidindo fazer uma escolha. Nós estamos decidindo não abordar o problema da existência de Deus pela perspectiva deísta com Deus a partir da revelação
da divulgação da autorrevelação de Deus. Veja que eu estou falando tudo aqui focado no Ocidente, tá? Não estou falando para a China, não estou falando para a Índia, estou falando para o Ocidente. Vou ser mais claro. Os pré-socráticos, Platão, Aristóteles, mesmo depois os movimentos epicurista, né, os romanos, como Marco Aurélio, eu não posso cobrar deles o teísmo com T. Marco Aurélio não foi depois de Cristo? Foi, meu amigo, mas ali ainda a coisa não estava, sabe, consolidada. Né? O evangelho estava em expansão ainda. Ou pelo menos não havia ainda sido trazido para essa seara mais afeita ao conhecimento da natureza, né, do cosmos. Estava ainda restrita à ética, à espiritualidade, enfim. Então eu não posso cobrar ali até a patrística, para ficar claro, que é ali a virada da Idade Antiga. Eu não posso cobrar teísmo com T de nenhum desses intelectuais. Então, sim, eu posso falar dele sem limitado ao deísmo com D. Mas já na modernidade, o deísmo, que é inclusive quando a expressão deísmo é cunhada e passa a ter significado, porque é muito raro você ver alguém dizendo que Aristóteles era deísta. Isso é aqui uma opção que eu estou fazendo aqui. Mas não é muito comum, né? Porque o deísmo ele aparece como uma afiliação aqui na modernidade. Mas veja, aqui tem intelectuais muito importantes, nós temos que tirar o chapéu, que nós temos que elogiar muito, que deram grandes contribuições e que resolveram ser como os gregos eram, ou seja, de dizer, não, o Deus, eu sei que existe Deus, mas esse Deus não é o Deus das Escrituras. Quem são esses caras? Posso dar vários exemplos. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem vários, que eu digo aqui perto de nós. E nomes que são universalmente reconhecidos, como Spinoza, Isaac Newton. Poderia falar de Adam Smith, Voltaire. Alguns definem também Locke, mas nesse caso aqui, num momento oportuno das nossas aulas, nós vamos poder falar um pouco sobre essa controvérsia em torno de Locke. Mas esses autores, eles apearam do teísmo com T e resolveram adotar o deísmo com D, ou seja, eles afirmavam sim, existe Deus, e um Deus criador, ou um Deus, enfim, vai variar de um autor para outro que Deus é esse, mas não é o Deus das Escrituras. Aqui nós estamos tomando uma decisão, é uma opção. É uma opção. De que os autores que trabalham com a ideia deísta não vão estar no rol daqueles que serão objeto da nossa análise. Por quê? Porque senão nós trilharíamos para um outro tipo de vamos dizer, de preocupações que talvez tangenciem mais o problema da religião do que propriamente o problema que eixa o nosso curso, que é a relação entre fé e razão. Se eu fosse mais superficial, talvez, e para encher mais o nosso panteão de crentes em Deus, eu poderia trazer esses caras todos para dizer, são todos eles acreditavam na existência de Deus. Mas nós não vamos fazer isso. Uma vez que nós sabemos da existência do Deus verdadeiro, nós vamos seguir o caminho do Deus verdadeiro, ou seja, dos intelectuais que não apeiam dessa herança histórico-espiritual do reconhecimento da existência do Deus das Escrituras. É opção. Pode ser que alguém aí no comentário já vai começar a bater. Fica à vontade.
decisão e eu estou sendo honesto. É uma opção. Ok? Então aí no nosso slide. Os antigos ocidentais, evidentemente, não poderiam ser teístas até a revelação de Cristo e a maturação da igreja. A partir da patrística, focaremos exclusivamente nas reflexões teístas. Por isso, autores consagrados, olha a palavra provocativa, consagrado, né? De sagrado, como Spinoza, Newton ou Voltaire, ficam de fora. Eles elaboraram pensamentos acerca de Deus, porém com um viés não teísta. Alguns outros, controvertidamente, talvez, controvertidamente aí com M, desculpa, tá, gente? Serão incorporados, como Kant, a certa altura. Isso em função do argumento moral. Nossa, nós vamos ter umas polêmicas aí pela frente. Isso é bom. Alguns vão já gritar. Kant? O que matou a metafísica? Como ele é teísta? Fica o convite para acompanhar o nosso curso e nós defenderemos essa tese no momento oportuno. Ok? Muito bem. Estamos no campo das escolhas ainda, certo? Não falei que nós vamos apresentar metodologia? Parte da metodologia é definir, né, o hall, né, daquilo que será trazido à baila entre nós. Então aqui um outro preâmbulo importante diz respeito à exclusão de renomados teólogos. É uma outra grita que pode aparecer agora. Veja bem, a nossa opção aqui é abordar a relação entre fé e razão sem recorrer à teologia. Então nós vamos fazer aqui um percurso, que eu vou explicar um pouco mais adiante, que vai da filosofia para a ciência. Mas a teologia não é uma ciência? Isso é outro assunto. Vamos dizer, então, ciência excluindo a teologia. Então, nós vamos seguir da filosofia para a ciência. Daqui a pouco eu vou dizer por que esse movimento. O que me importa aqui é chamar a atenção de que nós não queremos falar para aqueles ou usando aqueles que já costumam falar sobre essa relação naturalmente. Se eu fosse aqui discutir, né, os teólogos, eu teria que trazer Francis Schaeffer, teria que trazer Van Til, outros nomes importantíssimos. Mas nós não queremos fazer esse debate na perspectiva teológica. Tem muito produto bom na internet já, tem muito curso legal, completinho. Poxa, aliás, tem outros cursos maravilhosos fazendo esse tipo de relação entre fé e razão que nós estamos apresentando aqui, mas nós sentimos no coração que podíamos fazer uma coisa diferente nessa seara. Não é o nosso propósito aqui fazer um debate teológico. E eu não preciso aqui esticar muito a prosa sobre isso. Talvez apenas dizer que quando a gente discute teologia, talvez as opções interpretativas das escrituras possam vir a ganhar um certo espaço maior do que o da temática que nos interessa, que é a relação entre fé e razão. Compreendem? Não é nosso interesse aqui discutir as diferenças dentro do corpo de Cristo. Nos interessa aqui é apresentar o quão racional pode ser um membro do corpo de Cristo e quão reconhecido pelos seus atributos intelectuais deve ser pelo mundo todo um cristão, reconhecido como cristão. Certo? Então não nos interessa falar da explicação arminiana da relação entre fé e razão, calvinista entre fé e razão, hipercalvinista, subcalvinista.
Entende? Não tô fugindo do tema. Só não... Aliás, tô fugindo do tema. Tô fugindo dessa polêmica. Sim, estou fugindo. Não nos interessa essa polêmica aqui. Cristo é tudo em todos. E paro por aqui. Então voltamos ao nosso slide. Outro preâmbulo diz respeito à exclusão de renomados teólogos. Aqui se pretende abordar sob a perspectiva filosófico-científica. Alguém então poderá contestar, e vai contestar, mas Agostinho, Anselmo, Aquino, eles não eram teólogos? Vem cá. Se você perguntasse para o São Tomás de Aquino, estou usando São Tomás de Aquino, que é como ele é mais conhecido, né? Para os católicos, o São, né, pertinente. Para os evangélicos, o São é desnecessário. Não me entendam mal. Só por uma questão aqui de simplificação. Ou Tomás de Aquino, se você perguntasse para ele, agora, uma máquina do tempo foi lá passar e encontrou Tomás de Aquino lá no meio de uma palestra lá, ele está lá com as sumas dele, você pergunta para ele, ô Aquino, você é o quê? Tu és o quê? Ele vai falar, sou teólogo. Sombra de dúvida. Ele se considerava um teólogo, ele não era um filósofo, ele era um teólogo. Convicto. O que nos interessa aqui não é o que os autores acham ou pensam, ou de fato são. O que nos interessa é como eles produziram o seu conhecimento. Como que eles construíram essa relação entre fé e razão. E a maneira como Agostinho, Anselmo, Aquino o fizeram não foi pela perspectiva teológica, foi por uma perspectiva filosófica. Ou seja, argumentativa, contra-argumentativa, sabe? Esticando conceitos, polemizando com controvérsias. Sabe? É isso que eles fizeram. Isso nós podemos humildemente chamar de filosofia. A aparente exceção se dá por priorizar seus métodos eminentemente filosóficos. Exatamente por isso que outros importantes nomes, deu aqui o exemplo da patrística, mas poderia que esticar pela escolástica, poderia que esticar por outros, né, outras derivações aí da produção do pensamento cristão, ficaram de fora. Eu não vou falar aqui, por exemplo, de Orígenes. Não vou falar de Orígenes. Orígenes não tem um pensamento denso, não tem um pensamento reflexivo, não tem um pensamento profundo, não tem um pensamento... Tem. Mas ele não usava um método tipicamente filosófico. Compreende? Então nós não vamos abordar muitos teólogos maravilhosos, muitos autores, sabe, poxa, que poderiam ajudar tanto essa batalha de provar que fé e razão ali podem, sabe, tá juntinha, uma da outra. Seria mais fácil se trouxéssemos esses caras aqui pro nosso curso. Mas a gente não quer facilidade. Nós vamos falar apenas daqueles que usaram métodos filosóficos e científicos para produzir o seu conhecimento. E aqui entramos, portanto, na prometida demarcação da opção de filosofia / ciência como, né, sendo o enredamento daquilo que nós vamos analisar. Muito bem. Nós começamos pela filosofia, visto que todo conhecimento válido até recentemente era considerado como filosófico. Isso, simples. Por que nós vamos começar trabalhando a filosofia? Por quê? Porque a ciência nem sempre existiu como ciência, ou melhor, aperfeiçoando aqui a afirmação. A ciência não era definida como um ramo específico de saber, certo? Porque, vamos lá, uma outra coisa que é importante aí ter na cabecinha de vocês.
o conceito tal como estava na boca de Aristóteles não é necessariamente o conceito tal como nós conhecemos hoje. Então o conceito ele muda. Aliás, o conceito na boca de cada filósofo, há que se entender o que ele quer dizer com aquilo. Não? Isso já gera muita controvérsia. Se você pega ali a palavra por si mesma, cuidado. Você pode cometer as maiores heresias, para usar aqui uma expressão afeita à igreja. Você pode cometer heresias se você não tiver esse cuidado. Lei para um não é a mesma coisa que lei para outro. Sabe? Cosmos para um pode ser o conceito de universo, para outro pode ser o conceito de planeta, para outro pode ser o conceito de realidade. Calma, tem que ter cuidado com o conceito. Então, por que eu disse isso? Porque a ideia de ciência, vou defini-la aqui, como ramos especializados, ultra aprofundados, de ramos do saber muito específicos, isso é um fenômeno recente. Século XIX para cá. Ou alguns podem recuar para o XVIII. Enfim, virada da Idade Moderna para a contemporânea. Ok? Basta você ver lá Platão. Platão tinha lá uma política, tinha um direito, tinha até uma proto-sociologia, uma proto-ciência política nele. O Aristóteles tinha uma proto-economia, uma proto-ciência econômica, né? Voltando a Platão, um amor profundo à matemática. Quem é Pascal? Pascal é um matemático. E nós vamos trazer ele aqui para o nosso enredo. Claro, não para fazer meditações pascalianas matemáticas, mas meditações pascalianas filosóficas. Né? Olha aqui, também já é uma corruptela da palavra filosofia, porque também refletir matemática é fazer filosofia, enfim. Humanidade, vamos colocar assim. Nós não vamos ver Pascal pela seu perfil de exatas, mas pelo seu perfil de humanas. Tá claro, né? Então, veja bem. Nós vamos começar pela filosofia, por quê? Porque até o século XVIII, o pensamento rigoroso era definido como tal. Mesmo que ele apontasse para a economia, que ele apontasse para a ética, que ele apontasse para a psicologia, que ele apontasse para a matemática. Tudo era considerado filosofia. Esse pensamento rigoroso, essa reflexão sobre as coisas, sobre o mundo, sobre o cosmos, sobre o que é visto e o que não é visto, as especulações, né? Esse evanecimento de ideias, vão longe. Isso era filosofia. Até que nasce a ciência econômica, a ciência social, a ciência historiográfica, a biologia, a psicologia, sabe? Aí não é mais filosofia. Aí é psicologia, biologia e historiografia. Então nós vamos começar lá com filosofia até que acontece essa ramificação. Ok? Então a distinção científica é algo recente e é justamente quando a distinção aparece que o escopo se alarga, do curso no caso, para além do que é considerado estrito senso filosófico e se desdobra nos diversos ramos de conhecimento e investigação específicos, tais como biologia, química, historiografia, sociologia e etc. Tá claro isso, né? Outra circunscrição do nosso curso. Nós vamos começar falando da filosofia e depois vamos falar de ciência. Toda ciência, de todas as áreas, desculpa, mas aí é exigir demais, né, do querido irmão aqui. Não rola, não rola, não tem condição, capacidade, né, de fazer isso. Nós vamos sempre, todo momento, ter que fazer escolhas, né? Então tá aí, ó. O eixo de seleção são os teóricos considerados clássicos, tais como Aristóteles, Aquino, Pascal, dentre outros. E é óbvio que, na medida em que avançamos e a designação clássico vai se diluindo em um sem número de perspectivas, temos que fazer opções, o que com certeza deixará muita coisa boa de fora. É um risco que corremos, outro na verdade, né?
inevitavelmente dado o volume do escopo do trabalho que pretendemos realizar. Então, gente, é o seguinte, quando a gente vai chegando mais perto da nossa era, sabe, se você olhar ali para a Idade Média, você pode trabalhar até com a noção de que em 1000 anos você tem 3 grandes autores. Quando você olha para a Idade Moderna, em 300 anos você tem ali 40 grandes autores. Quando você chega na Idade Contemporânea, você fala, em 10 anos você tem 1000 grandes autores. Estou aqui sendo um pouco mais generoso com a Idade Contemporânea, mas tudo bem. Nem tanto assim, né? Mas vai lá. Sabe? E talvez não pelo número, mas pela diversidade, né? Você tem lá as escolas dentro da biologia, você tem lá as escolas dentro da psicologia, e cada escola tem lá, né, o seu panteão de grandes teóricos. Então, obviamente que nem este nem nenhum curso daria conta de abarcar tudo, com certeza. Então, nós vamos continuar fazendo escolhas. Isso significa que coisa boa vai ficar de fora? Sim. Coisa boa que vai ficar de fora. Mas nós vamos tentar aqui pegar coisas que sejam representativas e o mais abrangentes possível. Mas quando a gente chegar perto dessa etapa do curso, nós vamos ter a oportunidade de explicar um pouco mais. Por enquanto fica só como introdução. Muito bem, chegando já aqui na reta final da nossa breve, já largada apresentação. Espero que eu esteja sendo compreendido, que eu esteja me fazendo compreender, né? Desculpa aí os parênteses alargados. Para eu não ficar aqui com toda a responsabilidade, né? De por que escolheu esse autor, não escolheu aquele, por que foi por esse caminho, não foi por aquele, eu vou aqui dividir essa responsabilidade com os manuais que vão me auxiliar aqui na elaboração do curso. Ou seja, muitas das nossas escolhas elas vão ser seguindo autores consagrados que, né, delimitaram, né, o tema em outras oportunidades. Um deles, e eu vou considerar aqui como a referência básica do curso, fica aí a dica inclusive para aquisição, não estou ganhando nada com isso, não tem jabá aqui. Aliás, vou ver, de repente toda a bibliografia vai vir aqui na descrição do vídeo, mas eu vou ver inclusive em alguns casos, se eu conseguir, de já deixar o linkzinho para a compra, quem se interessar, tá ok? Então a primeira dica de leitura aí vai ser a bibliografia básica do curso, é William Lane Craig, Apologética Contemporânea, a Veracidade da Fé Cristã. Nesse caso aqui é a 2ª edição. Livro muito bom, vale a pena, fica aí a dica de leitura e de compra. Tá? Vai estar a descrição dele aqui embaixo. Outra bibliografia que nós vamos usar, essa daqui é clássica. Eu acho que não tem versão... aliás, a Folha, né, tem a Folha de São Paulo, às vezes relança algumas coisas, mas isso aqui vocês vão encontrar em sebo mesmo. Que é essa coleção aqui, Os Pensadores. Tá dando para ver aí, né? Os Pensadores, tá vendo? No caso, esse aqui é o volume dos pré-socráticos. Então aqui é de Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides. Esses caras estão aqui nesse livro, nesse volume aqui, ok? Essa coleção, no caso, é da editora Tivita, 1985. Tem várias edições, pelo que me consta, tem editoras diferentes dessa mesma coleção. E ela é muito boa, fica a recomendação aí para quem gosta de filosofia, gosta do pensamento. Aliás, não é filosofia não, aqui tem sociologia, filosofia, psicologia, historiografia. Essa coleção ela é dos pensadores, né, dos filósofos, né? Então, muito boa mesmo, está aqui. E essa bibliografia que nós vamos usar quando a gente for avançando os autores. Cada autor tem o seu volume. Então, por exemplo, esse aqui é do Platão, tá vendo? Esse é o volume do Platão. Então, tem o do Aristóteles, tem o do Pascal, tem o do Descartes, tem o do Leibniz. Então a gente, né, vai pincelando, vai trazendo esses autores. Por exemplo, esse texto aqui de Platão não tem o principal livro sobre o problema
sobre o problema do nosso curso, que é o Timeu. Mas, de todo jeito, essa é a base para entender Platão, né? Metodologia de Platão, até tem sempre esse livro, esses livros têm uma biografia no início que é muito interessante, vale muito a pena. Uma biografia resumida. Tudo bem que hoje com a internet você vai lá no Wikipedia e pega a biografia rapidinho. Eu sou ainda muito papel, né? Mas a internet tem muita coisa boa e bem acessível. Amigos, e também aqui eu vou usar, né, alguns manuais. Por exemplo, esse aqui, né, uma enciclopédia de apologética. Vai estar tudo aqui na descrição, tá? Além desses que são básicos, nós vamos, cada etapa, cada aula, nós vamos ter a nossa bibliografia da aula. E vai vir sempre na descrição do vídeo essa bibliografia, que é para servir aí de guia para vocês também, né? Então, para auxiliar nas escolhas do roteiro, no caso, né, como que nós vamos escolher os autores, está aí o William Lane Craig, e para seleção de teorias e autores, etc., na medida que a gente for andando, a gente vai então incorporando outras bibliografias. E amiguinhos e amiguinhas, irmãos e irmãs, a razão não é condição para a fé. Acho que essa é uma observação que é fundamental. Talvez eu devesse até ter começado esse vídeo falando sobre isso. Mas tá bom. Se você estava me criticando por imaginar que esta era a nossa pretensão, aqui eu vou ter a oportunidade de explicar. A razão não é condição para a fé. O que nós estamos fazendo aqui não é aperfeiçoando a sua fé. O que nós pretendemos aqui não é converter a Cristo as pessoas por apresentar esses argumentos que nós vamos apresentar. Claro que nós, como está lá nas Escrituras, né, como embaixadores de Cristo, como evangelho vivo, nós que estamos cumprindo a ordem do rei de ide, fazei discípulos em todas as nações, claro que nós, a cada A, B e C, nós estamos pregando a palavra de Deus e a cada oportunidade nós vamos trazer quem nós pudermos a Cristo. Mas eu não quero que se confunda uma coisa com a outra. Nós sabemos de exemplos históricos de pessoas que vieram a Cristo sim por exame racional. Agora me foge o nome da pessoa, mas aquele que escreveu um livro Em Defesa de Cristo, esqueci o nome do autor. A história é muito interessante. Vou botar aqui na descrição também esse livro. Ele fez uma investigação de perfil jornalístico policial, vamos colocar assim, sobre a existência de Cristo sendo um ateu, e ao final ele se converteu, porque eram tantas as evidências da existência de Cristo que ele falou, não tem como não crer. Outro caso também, pelo que conta a história, C.S. Lewis também veio, né? Através do exame racional de evidências, ele concluiu, bom, não, Deus existe. Eu não estou aqui excluindo que pessoas venham a Cristo também pela sua... Por buscar, né, essas respostas racionais às coisas do mundo. Não. Temos exemplos históricos disso. Mas encontrar Cristo implica em muita coisa além da razão. E o meu convite a vocês é: venha a Cristo, independente da porta que você encontrar na sua frente. Ministério A, B, C, igreja A, B, C, religião A, B, C, não importa. Venha a Cristo, venha a Cristo. Venha a Cristo. Venha a Cristo por onde Cristo é cultuado, Cristo é ensinado, Cristo é exaltado. Infelizmente, esse lugar não são as universidades, não são as escolas. Para esses lugares, esse curso aqui serve muito. Que é para aquilo que você aprendeu lá na sua comunhão, com seus irmãos de ministério, dentro da sua doutrina,
que aquilo ali que te dá significado de vida não seja motivo de vergonha. Quando você sair da comunhão dos irmãos e entrar num ambiente secular, em que muitas vezes ser cristão é objeto de deboche, de crítica, você possa ter os argumentos certos e irrefutáveis no campo de batalha do adversário. Você poder pegar um niilista aí e provar para ele que ele não é tão sofisticado assim. Tá certo? Então, nosso propósito aqui, de maneira nenhuma, é condicionar uma coisa na outra. Não é pela razão que você vem a Cristo. É o toque do Espírito, é a comunhão, é a busca. Buscar-me-ei e me acharei. Busque, vai para as Escrituras. Esse é o seu campo de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é em nenhum manual de filosofia. Repito, esse curso vai te ajudar a combater os combates do mundo para manter-se firme na sua fé, com o pé calçado na sandália do Evangelho. Ok? Existem duas maneiras de classificar a apologética. E aqui é o seguinte. Nós vivemos em um mundo que tudo tem que ser classificado, né? A ânsia classificatória. Beleza, vamos nos submeter a isso aqui. Eu acho isso uma bobagem. Você me pergunta assim, esse curso é de quê? Eu falo, esse curso é um curso de conhecimentos gerais, é um curso de reconciliação entre fé e razão, isso é um curso de pensar, isso é um curso de, enfim, poderia dar 1.200 nomes. Mas o mundo ele gosta de classificar as coisas, né? Isso é A, isso é B, isso é C, então muito bem. Que nosso curso é o quê? Talvez se a gente, baseando-nos mais ou menos ali na divisão típica da teologia, esse curso tem todas as características de um curso apologético. Não é isso? E o que significa apologética? Apologética poderia dar aqui 1.200. Tem aqui definição, um conceito interessante aqui nos manuais e tal. Eu vou dar aqui um muito simples. Apologética é conciliação, fé e razão. É a demonstração de que as duas coisas elas estão ali, harmonizadas. Você não precisa de uma não diz a outra. É isso. É o nome do nosso curso. A razão na sua fé. É isso? E continuando na ânsia classificatória, vamos nos submeter a nos classificarmos, estamos sendo classificados. Existem dois tipos de apologética. Esses dois tipos também é a tese do nosso amigo William Lane Craig, ele que nos diz isso, de que a apologética ela pode ser caracterizada como ofensiva e defensiva. Defensiva é no sentido de, sob ataque, responder ao ataque. Ofensiva significa afirmar. Ofensiva não tem nada a ver com ofensa, com ataque. Ofensiva tem a ver com antecipar-se nas afirmações. Ok? O nosso curso, seguindo esta coisa de classificar, ele estaria mais alinhado com abordagem ofensiva. Por quê? Porque aqui eu não estou replicando, questionamentos. Não. Nós estamos apresentando dezenas de maneiras em que nós podemos enxergar a conciliação entre fé e razão. E vocês vão perceber no curso que nem todos os autores, aliás, que os autores não concordam entre si. O que pode parecer, mas isso é... Não, o nosso objetivo aqui não é dizer assim, há esta razão nesta fé. Não. Eu quero dizer que há razão, seja ela qual for, na fé que eu nem sei qual é a sua. Sabe? Só quero mostrar que as duas coisas são conciliáveis. Eu não vou chegar aqui e dizer assim, o Platão está certo e o Leibniz está errado. Não.
não. Não vou falar que ninguém está certo, ninguém está errado. Eu vou apresentar para vocês maneiras de conciliar fé e razão, usando grandes nomes do pensamento que são reconhecidos pelo mundo inteiro. Que ninguém pode dizer, esse aí é um bobo, esse aí não sabe o que diz. Não, esse cara é importante. Ele é um tijolinho no edifício do conhecimento humano, ocidental. E esses importantes personagens fizeram isso. E nós vamos mostrar como que eles fizeram. E aí, pode sair desse curso aqui, né? Pessoas que firmem com Aristóteles, pessoas que firmem com Pascal, pessoas que gostem mais lá do Plantinga, que é um contemporâneo, doiverdianos. Pode sair essa galera aí, vai ser legal. Embora eu só consiga me definir como cristão. Sendo cristão, vírgula, alguma outra coisa, sem problema. Quem vai ao gosto do freguês. Mas nosso propósito aqui é apresentar essas maneiras de conciliação entre fé e razão, sabe? Sem nos firmar em nada. Nenhuma delas. Eu tenho ali as minhas predileções, mas elas são minhas. O meu curso, a minha fala nesse curso não é nesse sentido. Não quero te convencer do meu ponto de vista. Eu quero te apresentar opções. Um cardápio. Entende? Cardápio. Mas nós temos aqui também, assim, sabe, um comichãozinho de entrar na polêmica. Porque a gente leva umas pancadas aí que a gente fica com vontade de replicar. Jesus nos ensinou, se bater numa face, oferece a outra. Vamos sempre oferecer a face, mas tem resposta que a gente podia dar, hein? Então, a depender da audiência, do desenrolar do curso, se agradar a galera e se o negócio realmente, né, vingar aí e valer a pena, podemos desdobrar esse curso num outro curso que tenha já mais esse perfil da apologética defensiva. E aí trazer aqui os grandes, digamos, as grandes provocações feitas contra a fé e respondê-las. Mas esse não é o nosso objetivo aqui agora, tá? Não é o nosso objetivo aqui. Aqui nós só vamos dar a face. Aqui nós não vamos entrar na polêmica. Eu vou apresentar para você o menu de opções de conciliação entre fé e razão para que você conheça e eventualmente se identifique com mais com uma ou com outra, enfim. Ok? Então, vai depender aí do desenvolvimento do nosso curso, do desenrolar aí dos acontecimentos. Quem sabe a gente aí faz um novo e abençoado curso de apologética defensiva. Para concluir, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero trazer aqui a seguinte reflexão. Quando nós falamos sobre essas duas coisas, fé e razão, muitas vezes, isso muito difundido nas escolas, nas universidades, sempre vem aquela cena da Inquisição. Mostrando lá que pessoas que ousaram pensar sofriam penas terríveis. Muitas vezes perdiam a vida por isso. E imediatamente vinculam essa imagem à noção de que quem crê em Cristo não gosta de pensar, ou não aceita pensar. E eu quero que vocês meditem nisso que eu vou dizer. Será que essa Inquisição ela não permanece nos nossos dias, porém, agora, com sinal trocado? Porque vamos contextualizar as coisas, né? Até a Declaração Universal dos Direitos Humanos e etc., até as conquistas, né, do status de personalidade do indivíduo. E, aliás, diga-se de passagem, né, essas noções estão todas em Cristo. Cristo foi o primeiro homem, Deus,
simultaneamente, que disse, né, que não há véu de separação, que diz que nós somos iguais, gregos, judeus, citas, bárbaros, homens, mulheres, né? Não há diferença. Enfim, mas isso é papo para um outro curso. Até que a gente alcançasse o nível de civilização que nós estamos agora, em que existe o respeito aos direitos de existir, né, de vida, as coisas no mundo muitas vezes eram resolvidas assim mesmo, na execução. Então o que estava em jogo ali na Idade Média, antes do ato em si de trucidar um ser humano, era a defesa de determinadas instituições para que seus paradigmas não fossem contestados. A Igreja Católica, ela não agiu como Igreja Católica quando perseguia, né, os hereges. Ali ela estava agindo como uma organização política, ideológica, que, para preservar, né, o seu poder institucional, precisava eliminar os seus oponentes. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica da Igreja Católica, porque a Igreja Católica de lá não é a Igreja Católica de cá, a Igreja Católica já refletiu muito sobre seus acertos, sobre seus erros, e não cabe a mim, de maneira nenhuma, não é minha pretensão julgar. O que eu quero chamar a atenção é que ali, tirando os personagens particulares e ficando só com os conceitos, existe um paradigma de pensamento e uma instituição que defendia esse paradigma e, para defender esse paradigma, executava quem discordava. A pergunta é, em termos dos conceitos, mudou alguma coisa hoje? Se você é um cristão e vai para dentro de uma universidade dizendo-se cristão e defendendo o seu amor a Cristo e vendo esse amor a Cristo reverberar na tua obra intelectual, será que você não sofre o mesmo tipo de perseguição que se sofria há 500 anos atrás? Não há execução física, as pessoas não são eliminadas fisicamente, mas não há assassinato de reputações, não há assassinato, sabe? Não há exclusão, não há ostracismo de quem... Né? O ostracismo não seria o destino de muitas pessoas que ousam pensar diferente, no caso pensar diferente hoje em dia, em que o paradigma é o naturalismo, que o paradigma é o materialismo, que o paradigma é explicar as coisas sem Deus. Para todo aquele que diz, não, eu quero apresentar uma coisa diferente, e nessa coisa diferente Deus faz parte. Muitos desses não são degradados, não são eliminados intelectualmente, não são expurgados dos livros, não são expurgados das revistas científicas, não são expurgados das genealogias do conhecimento? Ou seja, quem aponta para acusar, aponta um dedo para frente, para o outro e 3 para si mesmo. E é para te preparar para essa batalha, para sua afirmação como um cristão intelectual, erudito, cientista, é que serve esse curso. Para você enfrentar uma nova Inquisição. A Inquisição que diz que nós não podemos ter Deus no coração reverberando na nossa ciência. É para te preparar para isso, como uma introdução, como algo muito rudimentar, muito inicial, muito humilde, é que nós aí idealizamos esse curso e vamos ter maior satisfação de seguir com vocês aí à frente. E se Deus quiser, né, podemos aí juntos aprender bastante. Muito obrigado, obrigado mesmo pela atenção, chegar até aqui, um vídeo longo desse. E eu espero de coração, se você já chegou até aqui, já estou super satisfeito. Mas se você vier para o próximo vídeo, eu vou ficar, nossa, então, muito mais satisfeito ainda. Espero que você nos acompanhe aí nessa nossa jornada, nessa nossa peregrinação que se inicia. Obrigado, fiquem com Deus e com Jesus Cristo. E até a próxima.